aprendendo mais da palavra do Senhor. Seria exclusivo. Marcos capítulo 6 é uma passagem bastante conhecida, mas que nos traz aqui um aprendizado. Só o versículo, é conhecido só o versículo 48. Marcos 6, 48, muito conhecido, e o que frisa esse versículo do capítulo 6 é a insistência, a perseverança dos discípulos. E vendo que se fadigava a remar porque o vento lhe era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Somente esses versículos, para a nossa meditação, é bastante conhecido. Vamos ao assento. Todo mundo. A gente tem aprendido e a gente tem vivido é algo muito especial da parte de Deus. E quando nós começamos a vivenciar algo bom da parte de Deus, fica mais fácil da gente perseverar quando a coisa está acontecendo, quando as coisas estão indo adiante. É mais fácil a gente perseverar. Difícil mesmo é quando as coisas estão difíceis e as coisas começam a desandar, começam a não fluir. E pensando nisso, eu estava meditando na palavra de Deus. O Espírito Santo colocou algo no meu coração para compartilhar com a igreja. É algo que precisamos admitir e reconhecer. São poucas pessoas que continuam insistindo, até mesmo remando, quando a luta chega. E aqui a gente vai esclarecer algumas coisas. É muito difícil, porque não são poucas pessoas, quando um desânimo, uma frieza, quando uma coisa ruim acontece, é continuar perseverando, continuar insistindo. É muito difícil. E é preciso a gente reconhecer que eles continuaram perseverando em um momento difícil, em um momento que as coisas não estavam dando certo, irmão Ricardo. Nós temos que ver para esse texto e reconhecer que eles continuaram a remar, nenhum saiu do barco quando a luta chegou, quando o vento começou a soprar. Ao contrário, nós vamos ver que esse texto revela que todos estavam perseverando, remando, insistindo no mesmo lugar, em um momento ruim, em um momento difícil. Não é difícil alguém permanecer, alguém insistir? Vamos trazer para o dia de hoje. Quantas pessoas estão passando um momento ruim espiritual, uma luta, uma guerra espiritual, uma frieza, um momento ruim e difícil da sua vida, que parece uma depressão espiritual. Você não vê mais aquelas pessoas que, quando estavam bem, estavam na igreja, mas quando as coisas
ficaram ruins, irmã Fernanda. Pararam, desistiram. Esse texto nos revela algo fenomenal. O vento lhe era ao contrário, mas eles continuaram. Continuaram porque eles precisavam chegar do outro lado. Eles continuaram porque eles tinham isso, irmã Clara, em seu coração. Eles não podiam parar, eles não podiam desistir. O destino é lá do outro lado. Se eu não trazer isso para a minha vida, que eu tenho que insistir, que eu tenho que perseverar, quando a luta chegar, quando a doença chegar, quando o vento soprar ao contrário, se eu não estiver me motivando a mim mesmo, eu paro, eu desisto, eu volto, eu fico abatido. Então é uma luta constante dentro da minha vida. A minha mente, a minha alma. Você está entendendo? Você não vai ver nenhum deles pular, você não vai ver nenhum deles. O texto não fala que alguns estavam remando e alguns estavam cansando e parando. Todos estavam remando, mesmo com dificuldade, mesmo alguma coisa ao contrário. Irmão, nos dias que nós estamos vivendo, se nós não tivermos uma concepção de um amanhã, que Deus vai trabalhar, que Deus vai agir, que Deus vai responder a oração, que Deus vai trabalhar, se nós não alimentarmos que Ele vive, o amanhã está na mão dele, vai dar certo. Se nós não tivermos com essa expectativa dentro de nós, as notícias que chegam perto da gente, que chegam aos nossos ouvidos, é tanta coisa ruim, sabe, que isso vai entristecendo, isso vai também tomando conta da nossa vida, e pouco mais a gente está desistindo, está parando, e o vento está levando a gente lá para o começo. E aqui é uma realidade. Quando as pessoas remam, quando chega no meio, quando chega numa luta, quando chega no problema, para de remar, aí o trabalho leva para longe da igreja, o trabalho leva para longe da oração, o trabalho leva para longe, sabe, olha o que está acontecendo, a luta levou para longe, o problema levou para longe, até a bênção, e vem trazer para a igreja e leva para longe. Isso é algo que hoje muitos estão vivendo da igreja, muitos, e se não tiver percebido, se não tiver alerta, vão ficar anêmicos, pálidos espirituais, faltando apetite de chegar até a igreja, de ler a Bíblia, de ter um momento de oração, fartir espiritual, fartir de ler a Bíblia, fartir de estar perto de Deus. Pastor, mas eu sou crente. Irmão, é por isso que você tem que ter cuidado, que você serve a Deus. E se você não estiver buscando a Deus, se você não estiver lutando no meio dessa tua luta, no meio dessa tua frieza, no meio desse teu problema, você vai esfriar, você vai ficar longe de Deus, você vai parar, você vai desistir. É uma realidade. Mas eles não saíram. Eles continuaram. Eu quero te dizer uma coisa: se você parar, pior vai ficar. Se você não lutar no meio dessa adversidade, pior vai ficar. Se você se entregar, pior vai ficar. Meu Deus! A palavra de hoje para a nossa vida é: lute, persevere, insista, porque voltar para o lugar de onde você já recebeu ordem de que você tem que passar para o outro lado não faz sentido para a sua vida. Voltar para um ambiente de vivemos um milagre, vivemos algo extraordinário. Quem não viveu aqui, irmão? Algo extraordinário. Quem não viveu coisa grande na sua vida?
Viveu, mas para quê? E aí que a gente entra em um assunto que é uma verdade para a nossa vida. Por que eles não pularam do barco? Por que eles não pararam de remar mesmo o vento sendo ao contrário? Por que eles não largaram o remo? Olha o que o texto vai revelar. Olha o que o texto vai revelar. Olha o versículo 38 aí. Eu vou ler antes, para a gente poder aqui também aprender algo. E como um dia, eu vou ler o 35. E como um dia, leia também, procure também, você aí lê adolescente. Você lê para a igreja, cadê a Bíblia, adolescente? Hein? Cadê a Bíblia para poder abrir e ler? E como o dia fosse já muito adiantado, ou tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram-lhe: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Os discípulos percebem algo, e é isso que a gente tem na nossa caminhada. Temos que perceber, temos que estar atentos. Tem alguém olhando com um olhar clínico. Olha, está acontecendo um problema aqui. O que é? Não tem comida, é deserto, já é tarde. É isso, irmão, que quando você anda com pessoas que estão ligadas, crente, que estão apercebidos do que pode acontecer. Existe um alerta, antes que aconteça, existe um alerta quando alguém está olhando, está tendo discernimento. Olha, o lugar é deserto, não tem comida não. É muito bom quando você anda com pessoas que têm essa concepção. É muito eficaz, meu Deus, tinha alguém com Jesus que tinha concepção, que estava atento do que poderia acontecer. Alguém chega e diz: olha, deserto, aqui ó, despede, para que vão ao campo e aldeias circunvizinhas e compram pão para si, porque não tem o que comer. Alguém está identificando uma situação. Quem são esses aqui? Eram os que estavam lá dentro do barco, irmão. Quando você tem a concepção espiritual, você não espera a luta chegar para poder se posicionar. Irmão, hoje eu estava de manhã, eu estava lá em casa pensando: meu Deus, quando a luta chegou, quando a cova do leão chegou na vida de Daniel já tinha uma vida de oração. A cova chegou, o problema chegou, o leão está aí, pode brincar com ele, não. Ele já tinha uma vida de oração. Você está entendendo? Ei, crente, mãe, tenha um olhar atento ao seu filho. Eu não vejo meu filho lendo Bíblia, eu não vejo minha filha orando, eu não vejo minha filha atento. Olha aqui, os discípulos estão chegando até Jesus, estão falando algo que é crucial para a multidão. Vai morrer todo mundo aqui no deserto de fome. Esteja atento para poder você dar sinal. Olha, estou dando sinal, olha. Ele, porém, respondendo, lhe disse-lhe: dai-lhe voz de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darem de comer? E ele lhe disse: quanto pães tendes? E de veio. E sabendo ele, disse: 5 pães e 2 peixinhos. Eles tinham consciência que 5 pães e 2 peixes daria para alimentar a multidão. Por isso é que eles estão chegando até Jesus. Eles têm consciência do que tem na mão.
E ele sabe que aquela quantidade não dá para alimentar uma multidão. Irmão, olha, eu sei quando eu preciso orar, eu sei. Eu sei quando eu preciso estar mais perto de Jesus. A gente fica, irmão, quando a gente está longe, a gente fica olhando. Quando a gente está longe, você pode estar fazendo o que você tiver, mas parece que está faltando alguma coisa. Está faltando, não, eu estou trabalhando, eu estou aqui, eu estou resolvendo as coisas, mas você sente que está faltando alguma coisa. Não, ser sincero, diante de Deus, seja sincero, quando você está longe, quando você já não está tão, sabe, com aquele fervor, quando você já não está, sabe, isso aqui, irmão, tem hino que você, isso aqui dá uma palavra, meu Deus, isso é uma mensagem, porque você está conectado, você está bem, você está orando, você está buscando, alguém fala, você vê uma salvação, um louvor, qualquer coisa, irmão, você gera uma palavra, isso aqui não é uma palavra, vai estudar, mas quando você está longe, parece que você nada, você lê, mas não faz, parece que não está fazendo sentido, não está se conectando a essa coisa. Eles tinham essa concepção, olha, tem pão e tem peixe, mas é pouco, não dá para alimentar. Irmão, existe uma realidade na nossa vida, existe a suspensa, não, hoje não tem mais, né? Mas ontem eu andei no interior, eu tive que ir no interior, lá na base do Ney, e eu aproveitei e eu fui na casa do meu irmão Antônio, do presbítero Antônio, e ele me mostrou uma casa que ele comprou. Aí o fogão de lenha aqui, e desse lado ele abriu uma suspensa. O que é que tinha dispensa? Perdão, dispensa. O que é que tinha lá? Época de inverno? Milho. Irmão, um bocado de feijão para desbuiar, para descascar lá. Olha o tamanho do machixe, parece que é da terra do camarão, né? Mas existe também a dispensa espiritual. Eles estão percebendo aqui, ó, a dispensa tem pouco alimento, dá para resolver não. Pelo menos ainda tem, né? Mas quando a dispensa não tem mais nada, irmão. Hein? Quando a dispensa não tem mais nada, não tem desejo de, irmão, vamos ser sinceros, não tem desejo de nada de Deus, não tem desejo. E aí há uma busca para poder novamente estar enchendo os celeiros. Isso aqui não é para a nossa vida. Tem muitas pessoas que estão com os seus celeiros espirituais vazios. Traz aqui uma salvação. Eu nem esperava. Fala coisa que não faz sentido com o que leu, e você logo percebe. Eita, a dispensa está vazia. Isso, irmão, é uma realidade. Vamos entender para ele poder encerrar. Descobriram que tinha pouco alimento. E rogaram-lhe que fizesse assentar a todos em grupos sobre a erva verde. Olha o que Jesus vai. Olha o que acontece. Jesus vai ali, orienta, porque eu acredito que se a nossa vida estiver sendo orientada por Ele, se Ele estiver dando norte na nossa vida, nós vamos viver lá. E assentaram-se e repartidos de 100, 50, 50, e tomando os 5 peixes e os 5 pães e 2 peixes, levantou os seus olhos e abençoou, e partiu os pães
enviou os seus discípulos para que os pudessem deles, e repartiram os dois peixes por todos. Olha que interessante. Enquanto estava na mão, Lucas vai dizer, até Mateus vai dizer que era na mão de um rapaz. O texto não revela, mas o texto revela que foi André que leva o rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. Então, enquanto estiver na minha mão, na sua mão, nada acontece. Nada acontece, o milagre não acontece. Mas quando nós colocamos na mão dele, o que é que aconteceu? O milagre, aconteceu, sim ou não? Qual era o problema? Falta de comida, deserto, não tinha comida. Mas quando chegou na mão dele, o que foi que aconteceu? Providência, milagre, multiplicação. Pastor, eu não estou entendendo. Coloque na mão dele, porque se você colocar na mão dele, ele vai resolver. Se você colocar na mão dele, o milagre vai acontecer. Agora, enquanto tiver na sua mão, nada acontece. E aí, 5 pão, 5 peixes, 2 pão, dá para a multidão? Dá não. Mas com Jesus é diferente. Vamos ver o que é que vai acontecer, e eu vou lhe explicar uma coisa aqui. Isso aqui é uma necessidade da nossa vida que nós vamos viver. Vou explicar um negócio aqui. E todos comeram e ficaram fartos. Vamos aqui. O grupo era de 100, 50 e 50. Quantos peixes? 5. Quantos pães? 2. E eles começaram a distribuir. Toma aqui um pão, toma peixe. E a Bíblia, em outro texto, fala, que o milagre da multiplicação. Eu acredito, 2 pães e 5 peixes, quando ele começou a distribuir, eu acredito que com 20 minutos, 20 minutos não, 10 minutos, 5 minutos, talvez, 5 minutos, aqui um pedaço para tudo, 10 minutos. Então, entenda, já não era mais 5 pães, 5 peixes, 2 pães. Eles já estavam vivendo milagres. Eles já estavam comendo milagre. O que estava acontecendo? Milagres. Era eles tirando do cesto, entregando o pão, entregando o peixe, e milagre acontecendo. O que é que os discípulos estão vivendo? Milagres. O que é que eles estão vendo? Milagres. Você vê ali, você tirando com as suas próprias mãos, está aqui peixe, aqui pão, e não diminui a quantidade. Eles vão entender que negócio é esse, que mistério é esse. Eles não só vivenciaram, mas eles viram. Eles são, olha como o texto, como lá na frente ou antes, o próprio Jesus vai dizer: vocês vão ser minhas testemunhas. Eles testificaram, e eu tenho certeza que aonde eles chegavam, eles falavam essa experiência. Olha, teve um momento que nós estávamos no deserto e faltou comida, não tinha nada, mas aí Jesus estava lá e pegou a multiplicação. Era pouca coisa, mas ele multiplicou para uma multidão. Imagine esse momento eles vivendo. Agora entenda, o ambiente era deserto. Irmãos, me diga uma coisa: para ter pão não precisava de uma padaria? Para ter pão não precisava da massa? Então veja que no deserto ele já traz tudo pronto.
pronto. Você está entendendo? E é isso que esse texto me fala muito profundamente, porque ele mudou aquele deserto que os discípulos chegaram. Olha, o lugar é deserto, o lugar é deserto. Irmão, eu creio em um Deus que muda ambientes. Eu creio que Deus, Ele é o Deus que muda os nossos desertos da vida. Em um lugar que foi testificado que é deserto, que foi dito não tem pão, mas entenda agora, tem pão, uma multiplicação de pão tremenda, uma coisa extraordinária, que aquele lugar não poderia ser chamado mais um lugar de deserto, um lugar que não tem mais pão, porque eles estão vivendo no deserto. Eu quero aqui liberar essa palavra para a sua vida. O seu deserto vai ser um lugar de milagre, de alimentos, de milagres, de surpresa, de resposta de Deus para a sua vida. Agora vamos ser realistas. Olha o ambiente ali multiplicando o pão. Me diga uma coisa: qual é o ambiente que existe um milagre, que está acontecendo um milagre que fica do mesmo jeito? Me diga. A Bíblia fala em Crônica que quando Salomão ora, a Bíblia fala que aquele templo ficou saturado da glória, do poder de Deus, e ninguém ficou de pé. Esse ambiente não é só mais um ambiente de multiplicação de peixe, de multiplicação, mas eu acredito que esse ambiente está saturado com a presença de Deus. Eu acredito que esse ambiente agora há um deserto, mas é um deserto que está uma manifestação de Deus na vida daqueles homens. Que é isso que precisa da nossa vida. O ambiente não é mais o mesmo ambiente agora. Irmão, quando nós estamos ministrando aqui, os irmãos estão ministrando, pela misericórdia, pela graça, Ele corteja um pouquinho, a gente sente, chora, fala em línguas. Agora imagina esse ambiente aqui, irmão, que era conhecido como deserto, agora não é mais deserto, tem comida, tem pão, tem peixe. Não é somente isso, mas a presença dele, tem milagres acontecendo nesse deserto. Tem sobrenatural acontecendo nesse deserto. Eu quero aqui liberar essa palavra. Vai acontecer coisas extraordinárias. E não, olha, entenda uma coisa, entenda pelo amor de Deus, entenda o que Deus está tratando e falando com a nossa vida. Não importa o teu deserto, não importa o lugar, vai acontecer coisas extraordinárias. O lugar vai ficar saturado da presença dele. Logo após isso, o que é que acontece? Eles vão entrar no barco. E é isso aqui. Aí você, por que eles não pararam? Por que eles não pararam? Por que eles não pularam do barco? Por que eles não largaram o remo, irmã Manuela? Por quê? Olha, e eu fico assim, rapaz, que coisa linda. Porque tem coisa que está embutida aqui, e aí fica assim, meu Deus. E olha, antes deles entrar no barco, eles viveram o que eles nunca tinham vivido. Eles viram o que nunca tinham visto. Pastor, que eu só quero. Eles tiveram uma experiência com Jesus. Está vendo a necessidade de nós termos uma experiência, de nós termos uma profundidade com Ele, de nós termos um relacionamento com Ele, de nós orarmos e de nós entendermos que eu preciso sentir a presença dEle na minha oração. Porque que tem muita gente que passa luta, mas não pula do barco, é porque primeiro tiveram experiência com Deus. Falei
o seu irmão, você precisa ter uma experiência com Deus. Porque luta vai chegar, problema vai chegar, doença vai chegar, o vento vai soprar, mas a sua experiência, o seu relacionamento vai provar que na hora da luta, lá no deserto, ele multiplicou. Na hora da luta, o barco vai pender, o vento vai soprar, ele vai chegar no momento certo. Se ele não me abandonou no deserto, se ele não me abandonou quando eu estava passando uma luta, se ele não me abandonou quando a porta está fechada, não vai ser agora no barco que ele vai me abandonar. É preciso você ter relacionamento constante com ele. Tem pessoas que estão aqui, irmão, só Deus sabe, o vento está batendo forte, mas porque tem um relacionamento com Deus, experiência com Deus, eu sei que Ele é verdadeiro, eu sei que Ele vive, e Ele vai se manifestar a qualquer momento. Você está entendendo? Por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Ai, porque é coisa que você viveu. Não, são coisas que é necessário para a nossa vida, irmão. Nenhuma planta nasce primeiro quando a semente é jogada na terra. Primeiramente ela nasce para cima, não. Primeiramente ela nasce para baixo. Ela vai ter raiz, vai ter raiz. Depois que ela vai passar para cima. Primeiramente nós temos que ter o quê? Uma experiência. Não somente ter uma experiência ou ter um relacionamento, mas manter na nossa vida esse elo, essa aliança, esse fogo aceso na nossa vida, esse prazer, essa alegria de querer mais, de buscar mais, de ler mais. Eu preciso entender isso aqui na Bíblia, eu preciso comer isso aqui. Olha, eu preciso saber querer mais e mais. Você vai ver ele soltando o pau da barraca dentro do bar. Você vai ver ele dizendo assim: olha, cansou, né? Você vai ver algum deles. Eu vou ler de novo. Marcos capítulo 6, 47, 48. E sobrevivendo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e o vento e vendo que se fadigava a remar, porque o vento lhe era contrário. Você vê alguns dos discípulos que viveram essa experiência, irmão cristiano, viram o pão multiplicar, o peixe multiplicar, viram o povo se alimentar. Não tem condições não, só 5 pães e 2 peixes, mas todo mundo, mas isso aqui é milagre. Eles não estavam comendo pão, eles estavam vivendo milagre. Eu acredito que o lugar estava presente, eu acredito que eles estavam dando bocinha. Eita, estou lá comendo. Eita. Eu acredito que era assim. Certo momento a Bíblia fala que Jesus vai Pedro, Tiago e João e sobe para o monte, só Jesus e eles 3. Aí se manifesta lá uma visão lá, aí está lá Elias e Moisés. Pedro olha para Jesus e diz assim: rapaz, vamos armar uma tenda? Eu arrumo uma tenda para vocês, eu arrumo uma tenda aqui para nós. Por quê? Porque o ambiente, quando está saturado de milagre, de presença, ninguém quer sair. Aí você vai entender o texto, porque no capítulo 45 diz assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco, porque um lugar que está vivendo milagre, ninguém quer sair não, meu irmão. Então o texto revela que Jesus obriga eles subir para o barco. Então eu acredito que nenhum dali deles quiseram: pai, o negócio está bom demais, não. Ô presença, olha o peixe multiplicando, olha o pão, sobra para todo mundo comer. Sobra quantos cestos cheios de pão e peixe?
Não tinha nenhum prato, não tinha alimento para nenhum ser chegar. Pois é, 12 cestos foram cheios. Não me pergunte como, eu só sei que eu estou vivendo um milagre. Como é que eu estou vivendo esse deserto? Eu não sei, é milagre. Como é que está passando essa luta, essa prova? Eu não sei, não me pergunte. É milagre. E milagre alguém pode explicar? Você não vai ver eles. Ei, bora desistir, bora voltar. Não, porque todos viveram e tiveram experiência no deserto. Olha para você, como você precisa ter experiências. Eu acredito piamente que por lutas que pessoas passam na adversidade não voltou atrás, porque o Espírito Santo se lembra que você passou coisa pior. Olha a minha mão se manifestando, olha o meu poder, olha o meu livramento, olha o que eu fiz, olha o meu alterar. Ninguém estava murmurando. Você não vai ver por devido à luta eles reclamando, eles murmurando, eles dizendo: rapaz, vamos parar, que luta, que coisa medonha, parece que esse vento não para mais. Mas você não vai ver isso. Eu acredito que eles remando, talvez, isso aqui é o meu pensamento. O vento era existente? Era. O vento estava soprando ao contrário? Estava. Mas eu acredito que eles remavam assim, ó. Rapaz, tu viu? Pois é, mas 5 peixes. Pois, quando tu viu? Sabe? E é assim que a gente tem que passar nossas lutas. É desse jeito. Passando luta, né? Tu viu o milagre? Rapaz, tu viu? Mas era 100, de 100, 50 e 50. Era muita coisa. Eles me mandam, eu conjecturando, eu estou falando, eu estou falando, mas eu estou falando aqui. Rapaz, tu viu? Mas era bem pouquinho. Nordeste, mas tu viu? Pois é. Que coisa tremenda. Rapaz, isso que é a presença, eu estou gastando graça na presença. Porque é assim que nós devemos passar nossas lutas. Passando a luta, mas lembrando do que Ele está fazendo, lembrando do que Ele fez na nossa vida. Se eu for dar oportunidade aqui para cada um que está aqui, nós vamos entrar de madrugada, porque é coisa demais que Deus fez na sua vida. As coisas que Deus fez na sua vida nem chega perto da quantidade de luta que você passa. Então você tem mais coisa para você lembrar, coisa boa do que Ele fez do que coisa ruim. Você está entendendo? Você não vai ver, ele só vai ver ao contrário, ele só está ligado. Não sai do lugar. Na hora da luta, Jeremias, eu não me lembro o capítulo, mas se vocês acharem o capítulo, vou trazer à minha memória aquilo que é bom. Eu vou trazer à minha memória aquilo que é bom. Meu irmão, se você fitar os teus olhos só na luta, tu vai morrer, tu vai parar, tu vai te esquecer. Você está entendendo? Pelo amor de Deus, lembre do que Ele já fez. Lembre do alterar que Ele já operou na sua vida. Traga à sua mente o que é bom, o que vai te deixar animado, o que vai te levantar, o que vai fazer você se levantar de manhã cedo, colocar um hino para você cantar, sabe? Lembre, traga coisa boa, vence essa tristeza, pensando e lembrando de todas as coisas boas que Ele já fez. A Bíblia fala que quando Jesus estava para entrar em Jerusalém, em cima do jumentinho, aí Pedro se lembra dos milagres que ele viu Jesus fazer e entrou glorificando a Deus em alta voz. É noite de você lembrar do que Ele já fez. Nunca, pastor, mas eu não tiver luta, lembre, porque você tem o que lembrar, e você tem no meio da luta o que edificar na sua vida, você tem. Quantas vezes você remou a força? Quantas vezes o vento soprou? Quantas vezes você não largou o remo? Quantas vezes você chegou lá? Quantas vezes
vai ser dessa vez, irmão. Você não vai ver ninguém largar ele. Opa, barcozinho para ter luta, não vai pular daqui não, ninguém pulou. Porque viveram coisas grandes, porque viveram coisa extraordinária da parte de Deus. E é isso que precisamos ter na nossa vida, porque a nossa vida com Deus vai nos dar força para vencermos as nossas lutas, as nossas demandas. Então não desista, então não pare. O que é que o texto vai dizer? Que ele chega e resolve tudo. Eles viveram mais um milagre. O cara está andando em cima das ondas. Quem é? Fantasma. Não era Jesus, era Jesus. Jesus chega e acalma tudo. Eu quero que ele libere essa palavra para você aqui, na sua vida. Escute isso aqui. Há um momento certo para tudo. Há um momento certo para tudo. Tem coisa que Deus permite a gente passar para nos dar maturidade. Tem coisas que Deus permite a gente passar para a gente entender que o barco sem Jesus é difícil a gente chegar do outro lado. Você está entendendo? Porque Jesus não chegou logo não, porque tem coisa que Ele permite para a gente aprender e entender que nós somos totalmente dependentes deles. Não entra no barco sem Jesus. Não faz negócio sem Jesus. Não faz. Não permita. Sem Jesus, o barco sai do lugar. Me diga. E ele se fadigava a remar. O barco não saiu. Que negócio é esse? Tantas horas e não sai daqui. Assim é a nossa vida. Só saiu do lugar, o vento só se acalmou quando Jesus chegou. Você está entendendo? Jamais. A nossa vida sem Jesus, irmão, é um barco à deriva. Eles tiveram que aprender. Pega aí o violão, vamos treinar. Eles tiveram que aprender. Só com Jesus a gente chega do outro lado. Você vai chegar do outro lado porque Jesus ele está nesse barco. E eu quero aqui dizer para você, não desanime, não entregue os pontos, como dizem nossos pais, não entregue os pontos, não largue o reino. Ele vai fazer nós chegarmos do outro lado. Não é pela nossa força, não é pela nossa competência, não é porque a gente sabe fazer. Era pescadores, somos treinados de levar barco para cá e barco para lá. Mas aí é uma prova que agora com Jesus é Ele que está no comando da nossa vida. Se Ele está no comando da tua vida, meu irmão, pelo amor de Deus, o barco não vai se quebrar, o barco não vai afundar, o barco não vai se espedaçar, o barco não vai voltar com Ele no controle. Nós vamos chegar do outro lado. Fique de pé. Olha que tiro maravilhoso. Vamos louvar o hino. Você recebe essa palavra? Vai dar certo. O Miguel falou aqui, né? O vento tira a estabilidade, mas ele volta a trazer a estabilidade de novo. Vamos chegar do outro lado e vamos testificar mais uma vez que Jesus é bom e maravilhoso. Amém? As nossas experiências, as nossas buscas por Deus. Tem muita gente que parou, mas só tive experiência, né? E tal, e parou. Parou, não tem mais prazer, nunca mais não tem mais revisão, ou então não tem mais revelação. Revisão, né? Revelação. Parou. Por quê? Não porque eu tive que viver debaixo de visão.
Não, irmão, são momentos. Tudo passa, meu irmão. Parou, irmão, não. Deus não me quer mais. Meu filho. É a nossa insistência. É a nossa perseverança. A única coisa que eles tinham para passar para o outro lado, para fazer o barco passar para o outro lado, que eram os remos. Está entendendo? Não só chuveiro. É a ferramenta que tem para passar para o outro lado. Não solte. O que significa os remos? Oração, busca, jejum. Vamos passar por terra. Irmão, vai ter um momento que a gente vai passar no meio do vendaval, mas nós vamos sair do outro lado. No meio do furacão, vamos passar, e nós vamos sair do outro lado. Você está debaixo de uma palavra, não desanime, não volte, não retroceda. Pastor, estou quase arrastando, mas vá. Vá rolando, mas vá, não pare. Momento. O renovo chega. A resposta chega. O agir de Deus chega. Oh Deus. Vamos lá. Se ligue. Pode passar na porta do bezerro. Aí não se liga, sai do mergulho, eu fico danadinho. Não vou te dar você não. Clique conversando o culto, irmão. Eu fico doido na vida. Pedir só para dar uma palavra. Está pensando na mão do bezerro. Não, se liga agora. Deus me deu um direcionamento. Deus me deu uma palavra. Se liga. Feche seus olhos. Tu sabes que eu desejo melhorar. Oh Deus. Tu sabes que eu desejo acertar. A minha vida está em tuas mãos. Oh Deus, sou falho e imperfeito, sou assim.
sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar. O que você não vai parar. Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós entendemos que o Senhor é o Deus presente no Senhor. Deus, muitas vezes queremos pular do barco, queremos parar, mas o Senhor tem chegado no momento certo e tem trazido a alento que nós precisamos. Chega no barco da minha irmã hoje, Senhor. Chega nessa casa hoje, chega nessa vida hoje com a providência, com aquilo que a tua filha precisa, com o renovo que ele precisa, que ela precisa. Deus, assim como o Senhor chega, ó Senhor, acalmando, chega também hoje na vida do meu irmão, chega também hoje na vida da minha irmã, Senhor. Chega acalmando esse vento, chega trazendo esperança na nossa vida, Pai. Faz a tua obra, faz a tua obra. Tem momento que é só você remando no barco, mas tem graça de você para Deus, de Deus na sua vida. Tem momento que o meu peso é grande porque é só você remando. Receba a graça de Deus aqui essa noite, para você não parar, para você não desistir. Tem momento que é só você nessa, não, mas é através de você que todos vão chegar do outro lado. Não pare, não pare. Você pode aplaudir o Senhor? Não pare, não pare, não pare. Deixa eu orar.